O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Hoje, terça-feira, dia 14 de abril, nós abrimos juntos a Palavra de Deus e eu te peço de coração, fica comigo até o final deste Evangelho. E antes de qualquer explicação, eu preciso dizer algo com muita verdade a você. Eu sei que você chegou até aqui carregando coisas que ninguém vê. Eu sei das noites em que você deitou na cama e ficou olhando para o teto, tentando entender por que tanta coisa parece não mudar, por que o cansaço não passa, por que a alma continua pesada mesmo depois de orar, mesmo depois de tentar, mesmo depois de fazer tudo certo. Eu sei dos dias em que você acordou e precisou fingir que estava tudo bem, colocar um sorriso no rosto para não preocupar ninguém, segurar o choro no meio do trabalho, engolir a angústia na hora do almoço e seguir como se nada tivesse acontecendo por dentro. Eu sei das vezes em que você tentou recomeçar e não conseguiu, das vezes em que prometeu a si mesmo que ia ser diferente, que ia ter mais fé, que ia confiar mais e caiu de novo no mesmo lugar. Eu sei do medo de se abrir para alguém e ser julgado, do medo de confiar de novo e ser traído, do medo de acreditar que algo bom pode acontecer na sua vida, porque das últimas vezes a esperança veio e foi embora e deixou um vazio ainda maior. Eu sei da solidão de quem está rodeado de gente e mesmo assim se sente completamente sozinho, do cansaço invisível de quem carrega responsabilidades que ninguém reconhece, da dor silenciosa de quem cuida de todo mundo, mas não tem ninguém para cuidar de si. E eu sei também daquela voz dentro de você, aquela voz que sussurra nos momentos mais frágeis, que diz que você não é suficiente, que diz que Deus já cansou de esperar, que diz que não adianta mais tentar porque o resultado vai ser sempre o mesmo. Se esse é o seu sentimento, este Evangelho não veio por acaso. Ele veio exatamente para você e veio na hora certa. Não é coincidência você estar ouvindo isso agora. O Evangelho de hoje nos traz uma passagem poderosa, profunda, do encontro entre Jesus e Nicodemos. E Jesus diz algo que pode parecer estranho à primeira vista: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que nasceu do Espírito. Nascer de novo. Eu quero que você pare um instante e pense nessas três palavras: nascer de novo. Não é voltar atrás, não é apagar o passado, não é fingir que nada aconteceu, não é fazer de conta que as feridas não existem. Nascer de novo é permitir que algo inteiramente novo comece dentro de você, mesmo com tudo que já aconteceu, mesmo com as cicatrizes, mesmo com o medo, mesmo com a descrença. E olha o que Jesus está dizendo: esse recomeço não depende de você entender tudo. O vento sopra onde quer, você não controla o vento, você não controla o espírito, você não precisa ter tudo resolvido, tudo organizado, tudo no lugar para que Deus comece a agir na sua vida. Quando tudo em você diz acabou, Deus diz agora começa. Quando tudo em você diz eu não tenho mais forças, Deus diz as minhas forças bastam para nós dois. Quando você olha para a sua vida e vê só escombros, só ruínas, só pedaços do que um dia foi, Deus olha e vê terreno fértil, Deus olha e vê possibilidade, Deus olha e vê um lugar onde a vida pode brotar de novo. Esse Evangelho não está falando de uma teologia distante, de um conceito abstrato, reservado para seminários e livros. Ele está falando da sua terça-feira, da sua rotina, do seu coração cansado, que precisa ouvir: você pode nascer de novo. Não amanhã, não quando tudo melhorar, agora.
neste exato momento. E sabe o que me toca profundamente nessa passagem? Jesus está falando com Nicodemos, um homem religioso, um mestre de Israel, alguém que conhecia as escrituras de cor, que sabia tudo sobre a lei, sobre os profetas, sobre as tradições do povo de Deus. Não era um ignorante, não era um pecador público, não era alguém à margem, era um líder respeitado. E mesmo assim Jesus olha nos olhos dele e diz: você precisa nascer de novo. Isso quer dizer uma coisa muito importante para mim e para você. Não importa quanto você já sabe, quanto você já fez, quantas vezes já foi à igreja, quantas novenas já rezou, quantos terços já ofereceu. Deus não faz contabilidade das suas obras para decidir se vai te amar ou não. Ele não fica com uma planilha dos seus méritos e dos seus fracassos, pesando numa balança para ver se você mereceu a atenção dele. Não é assim que funciona. Ele entra, ele simplesmente entra no meio do seu caos, no meio da sua confusão, no meio daquela situação que você tem vergonha de contar para qualquer pessoa, no meio daquele pecado que você repete e não consegue parar, no meio daquela fraqueza que te humilha toda vez. Quantas vezes você se sentiu desqualificado diante de Deus? Quantas vezes você pensou: eu não mereço essa graça, eu já errei demais, eu já decepcionei demais, eu já desperdicei chances demais. Quantas pessoas neste exato momento estão se sentindo assim, com um peso no peito que parece não ter fim? E quantas vezes, mesmo pensando assim, algo dentro de você insistiu em procurar essa palavra, em abrir esse vídeo, em fechar os olhos e sussurrar uma oração, mesmo sem saber direito o que dizer? Aquilo não é fraqueza, aquilo é o Espírito soprando na sua direção. É Deus dizendo: eu ainda estou aqui, eu não fui embora, eu não desisti de você. Ficar quando você falha, ficar quando você duvida, ficar quando você se afasta, ficar quando todo mundo vai embora, ficar quando você mesmo quer desistir de si, ficar, simplesmente ficar. Esse é o Deus que fala com você nesta terça-feira, um Deus que não desiste, um Deus que não se cansa de recomeçar com você, um Deus que não pede que você seja forte, pede apenas que você deixe a porta aberta. Só isso, só abrir uma fresta. Se essa mensagem está tocando o seu coração, eu te peço uma coisa muito simples: ative o sininho deste canal e acompanhe diariamente o Evangelho conosco. Todos os dias, sem exceção, de segunda a domingo, estamos aqui para caminhar com você, para abrir a palavra juntos, para lembrar que ninguém precisa enfrentar a vida sozinho. E eu te convido também a deixar nos comentários o seu nome ou o nome de alguém que precisa de oração neste momento. Escreva uma intenção, pode ser uma palavra, pode ser uma frase, pode ser só o seu primeiro nome, porque ninguém deveria atravessar este tempo pascal sozinho. Ninguém deveria carregar o peso da vida sem ter alguém para dividir essa caminhada. Escreva ali embaixo: perdão, recomeço, luz, paz, coragem, cura, libertação, força. E saiba que cada nome, cada intenção, cada pedido silencioso é acolhido aqui com amor e levado diante de Deus. Você não está sozinho nessa caminhada. A gente caminha junto como família. Eu quero te contar uma história. Seu Cláudio, 58 anos, motorista de ônibus, mora em Belo Horizonte, Minas Gerais. Seu Cláudio dirigiu a mesma linha durante 22 anos. Todo dia, a mesma rota, os mesmos pontos, os mesmos horários. Ele dizia que conhecia cada buraco da estrada, cada curva, cada semáforo. Mas há 2 anos, seu Cláudio recebeu um diagnóstico de diabetes que complicou com a visão. Precisou se afastar do trabalho. De repente, aquele homem que passava o dia inteiro em movimento ficou parado dentro de casa, parado diante de uma vida que ele não reconhecia mais. A esposa trabalhava fora,
os filhos já tinham saído de casa, e seu Cláudio ficou sozinho, com silêncio, com medo de ficar cego, com a vergonha de depender dos outros, com a raiva de Deus por ter permitido aquilo. Ele parou de rezar, parou de ir à missa, disse que Deus tinha tirado dele a única coisa que ele sabia fazer: dirigir. Uma tarde, o neto de 6 anos veio passar o fim de semana, e no meio de uma brincadeira, o menino olhou para ele e disse: vô, me conta uma história. Seu Cláudio começou a contar. Contou sobre as pessoas que subiam no ônibus dele, sobre a senhora que levava flores todo sábado, sobre o rapaz que lia a Bíblia no banco de trás, sobre a menina que cantava baixinho durante o trajeto inteiro. E enquanto contava, ele percebeu que durante 22 anos, ele não tinha só dirigido um ônibus, ele tinha carregado vidas. Ele tinha sido presença na rotina de centenas de pessoas. E naquele momento, com o neto no colo, alguma coisa nasceu de novo dentro dele. Não era a visão que voltou, não era o emprego, era algo mais profundo, era o sentido. Seu Cláudio voltou a rezar naquela noite. Não uma oração bonita, não uma oração elaborada. Ele disse apenas: Senhor, eu não enxergo mais tão bem, mas eu quero te ver de um jeito novo. E ele me disse depois: Padre, eu achei que Deus tinha me parado para me castigar, mas Ele me parou para eu poder enxergar de verdade o que sempre esteve na minha frente. Essa pessoa não falou de milagres espetaculares, falou de um neto que pediu uma história, de uma memória que trouxe sentido de volta, de uma oração sussurrada no escuro, de um coração que se deixou tocar quando já não esperava mais ser tocado por nada. E é exatamente isso que o Evangelho de hoje nos ensina, de maneira tão profunda e tão urgente. Jesus continua dizendo a Nicodemos: se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Repare bem, não diz para que todo aquele que for perfeito tenha a vida eterna. Não diz para que todo aquele que nunca errou, não diz para que todo aquele que entende tudo e tem todas as respostas. Diz: todo aquele que nele crê. Crer, só isso. E crer não é ter certeza absoluta de tudo. Crer não é nunca duvidar. Crer não é ter uma fé inabalável que nunca vacila. Crer é dizer: eu não entendo tudo, eu não vejo o caminho todo, eu não sei o que vem depois, mas eu confio. Eu coloco o meu passo onde não vejo o chão e confio que Deus vai me sustentar. É como Nicodemos, que veio de noite, escondido, cheio de dúvidas, cheio de perguntas, cheio de medo do que os outros iam pensar, se soubessem que ele, um mestre de Israel, estava procurando respostas com aquele carpinteiro da Galileia. E mesmo assim, veio. Ele não esperou ter todas as respostas para se aproximar de Jesus. Ele não esperou a luz do dia, não esperou a coragem perfeita, não esperou ter certeza. Ele veio com o que tinha: curiosidade, medo, esperança, misturada com confusão. E Jesus não o mandou embora. Jesus não disse: volta quando tiver mais fé, volta quando tiver mais preparo, volta quando merecer. Jesus acolheu, Jesus explicou, Jesus ofereceu vida, vida eterna, vida plena, vida que não acaba. Receber é um gesto simples, sabe? Não é um ato heróico, não é um feito extraordinário. É dizer: entra, Senhor, mesmo que eu não esteja pronto, entra. Mesmo que a casa esteja bagunçada, entra. Mesmo que eu tenha vergonha do que vais encontrar aqui dentro,
Entra e faz o que só tu podes fazer. O começo não vem de você, o começo vem de Deus. A transformação não nasce do seu esforço humano, da sua determinação, da sua força de vontade. Nasce do Espírito, que sopra onde quer, quando quer, como quer. Não nasceram do sangue nem da vontade da carne, mas de Deus. Você não precisa se construir do zero pelas suas próprias mãos. Deus é quem reconstrói. Você só precisa deixar Ele entrar. E Deus não se cansa de começar. Não importa quantas vezes você fechou a porta, Ele bate de novo. Não importa quantas vezes você disse não dá mais, Ele responde com ternura: dá sim, porque eu estou aqui. E eu sou maior que o seu medo, maior que a sua dor, maior que tudo que te aprisiona. E olha que coisa linda Jesus faz nesse evangelho. Ele fala de Moisés levantando a serpente no deserto. Lembra dessa história? Aquele povo estava sendo picado por serpentes venenosas, estava sendo envenenado, estava morrendo no deserto, sem saída, sem remédio, sem esperança humana. E Deus não pediu que eles fizessem uma grande peregrinação, não pediu sacrifícios enormes, não pediu que provassem o merecimento deles, pediu que olhassem, só olhassem para a serpente de bronze levantada no meio do acampamento, e quem olhava, vivia. Quem olhava com fé, mesmo sem entender, era curado. Graça sobre graça. É assim que Deus age na sua vida e na minha. Ele não mede, não calcula, não faz planilha dos seus erros para decidir se vale a pena te salvar. Ele dá e dá de novo. E quando você acha que já recebeu demais, que já gastou toda a cota de misericórdia, Ele dá outra vez. Porque a graça de Deus não tem limite, não tem fundo, não tem prazo de validade. Talvez você tenha recebido forças que nem percebeu. Talvez aquele dia em que você achou que ia desmoronar e não desmoronou, tenha sido graça sustentando você por baixo como mãos invisíveis. Talvez aquela ligação inesperada, aquele abraço que veio na hora certa, aquela paz estranha que apareceu no meio do caos, tenha sido Deus agindo, sem fazer barulho, sem anúncios, sem espetáculos, sem aplausos. A graça de Deus nem sempre é espetacular. Às vezes ela é silenciosa. Às vezes ela é só o fato de você ter conseguido levantar da cama hoje. Às vezes ela é o fato de você estar aqui agora ouvindo essa palavra com o coração aberto, mesmo ferido, mesmo cansado, mesmo com medo de acreditar de novo. Isso já é graça. Isso já é o Espírito soprando vida nova sobre a sua história. Neste momento eu te convido a fazer algo muito simples mesmo. Não pense no resto da semana como um grande projeto. Não pense nas contas que precisa pagar, nos problemas que precisa resolver, nas pessoas que precisa enfrentar, nas decisões que precisa tomar. Pense só neste instante, só agora, este momento entre você e Deus, e faça uma oração curtinha com as suas palavras, do jeitinho que sair, sem cerimônia, sem formalidade, sem medo de errar. Senhor, entra na minha história, entra no meu cansaço, entra no meu medo, entra na minha solidão, entra naquilo que eu não tenho coragem de falar para ninguém. Entra e faz nascer de novo o que eu achei que tinha morrido para sempre. Entra e sopra o teu Espírito sobre mim, porque eu não tenho mais forças para soprar sozinho. Entra, Senhor, entra como o vento que sopra onde quer. Entra e me faz novo, me faz nova, me faz nascer de novo. Sopra sobre os meus sonhos que morreram, sopra sobre os meus planos que desmoronaram, sopra sobre aquilo que eu já tinha enterrado dentro de mim e que agora precisa viver de novo. Isso já é oração, isso já é fé. Não precisa ser bonito, não precisa ser elaborado, não precisa ser longo, não precisa ser perfeito.
Deus ouve o gemido que a boca não consegue pronunciar. Deus ouve o suspiro que sai no meio da madrugada quando todo mundo dorme. Deus ouve o silêncio de quem já não sabe mais o que pedir. E se você escreveu o seu nome nos comentários, saiba que ele foi visto, foi lido, foi acolhido diante do altar. E se você não escreveu, se está em silêncio, ouvindo sozinho no quarto, no ônibus, na cozinha, no trabalho, saiba que você também foi visto. Deus te vê, Deus te conhece pelo nome. E Ele está aqui, agora, nesta terça-feira, soprando vida nova sobre você. Não se cobre tanto. Você fez o que pôde com as forças que tinha. E se hoje as forças são poucas, tudo bem, Deus trabalha com pouco. Ele fez o mundo inteiro a partir do nada, do vazio, do caos, das trevas. Imagine o que Ele pode fazer com a sua entrega, por menor que pareça, por mais frágil que seja, por mais imperfeita que você ache que é. O Evangelho de hoje nos lembrou que nascer de novo é possível, não porque somos capazes, não porque merecemos, não porque fizemos tudo certo, mas porque o Espírito sopra onde quer, e Ele quer soprar na sua direção. Ele está soprando agora, nesta terça-feira, neste exato momento em que você ouve estas palavras. Eu te peço mais uma vez, de coração, deixe nos comentários o seu nome e uma intenção para este tempo pascal. Paz, saúde, trabalho, reconciliação, força, coragem, cura, um novo começo, uma nova chance, uma vida nova. Escreva-la ali e deixe que a nossa comunidade reze por você, interceda por você, caminhe com você em oração. Porque é isso que somos, uma família que caminha junta, mesmo sem se conhecer pessoalmente, mesmo sem nunca ter se encontrado, mesmo morando em cidades diferentes, em estados diferentes, em países diferentes. Uma família unida pela palavra, unida pela fé, unida pelo amor de um Deus que não desiste de nenhum dos seus filhos. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Mande para aquela pessoa que está passando por um momento difícil, que está se sentindo sozinha, que está com medo de recomeçar, que está achando que Deus esqueceu dela. Às vezes a graça de Deus chega por um link, por uma mensagem, por um gesto simples de quem se lembra do outro. Amanhã estaremos juntos novamente, com um novo Evangelho, uma nova reflexão, uma nova oportunidade de encontrar Deus no meio do nosso dia a dia. Não importa o que aconteça entre hoje e amanhã, não importa o que a noite traga, não importa o que o dia de amanhã reserve, nós estaremos aqui. E Deus estará aqui, nós te esperamos amanhã. E mais do que isso, Deus te espera, o Espírito sopra onde quer. E hoje Ele soprou na sua direção, deixa Ele entrar, abre a porta do teu coração, nasce de novo. Amém.